E aí, galera, estão na paz? Espero que sim. Bora para mais um vídeo hoje? Hoje eu vou ensinar vocês como ler o tarô. Na verdade, o que ler no tarô. Mas não só o que ler, como ler perguntas, mas o que tá escondido aqui que pode ler. Sabe, algumas cartas elas têm palavras. Palavras com os nomes das cartas, às vezes até outras palavras também pode aparecer. Mas onde você vai mais ver as palavras é aqui na parte de baixo da carta, como essa do enforcado, The Hanged Man. Então, o dependurado também, ou essa do Page of Swords, ou Pajem de Espadas, ou essa, o The Fool, que é o louco, ou Death, que é a morte. Então, todas essas cartas têm alguma palavra para ler, mas não é isso que eu vou te ensinar. Não vou te ensinar a ler as palavras. O que eu vou te ensinar é ler o que está escondido aqui. Mas não só te ensinar, porque eu já ensino em outros vídeos. No vídeo de hoje, eu vou trazer luz, colocar consciência no o que é que pode ler. E aí, com isso, você pode desvendar em diversos outros níveis. Beleza? Então bora lá pro vídeo de hoje. Espero que você gosta. Solta a vinheta. Bora. Então, gente, nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar a descobrir o que ler no tarô, tá? E então eu vou compartilhar com vocês a imagem de todas essas cartas aqui na minha tela, do jeito que eu sempre faço, e vou mostrar para vocês o que é que tá disponível para ler e o quanto de conhecimento você precisa para alcançar cada uma dessas leituras, tá bom? Eu vou classificar todos esses simbolismos em três níveis, tá? O nível iniciante, o nível médio e o nível avançado. Com certeza podem ter outros upper níveis, tá? Para vocês alcançar leitura muito mais elevadas. Mas se você já chegar no nível 3 de fazer leituras assim, reconhecendo e alcançando esses símbolos, aí você pode ler para qualquer pessoa, em qualquer situação. Todas as suas leituras vão funcionar. E é isso. Então, bora lá que eu vou mostrar para vocês como alcançar esses três níveis dentro da leitura do tarô e ainda mais reconhecimento do que se pode ler dentro do baralho de tarô. Então, eu tenho aqui os arcanos do tarô, todos os arcanos maiores. Aqui na parte de baixo estão os arcanos menores. E aí, aqui na parte de cima do tarô, geralmente é a parte onde os símbolos eles estão mais carregados, tá? Aqui tá todos os símbolos de uma vez. E os símbolos mais intensos, eles estão divididos em diversas camadas de profundidade. E todos eles podem ser acessados em todas as cartas dentro desses três níveis que eu falei para vocês. Símbolos ou coisas que podem ser lidas no nível iniciante, no nível intermediário ou no nível avançado, tá? No nível iniciante, geralmente o que você pode ler? São coisas que eu chamo de símbolos que estão no consciente coletivo. Esses símbolos do consciente coletivo geralmente envolvem cores, posturas, palavras, vestimentas e animais, tá? Esses geralmente eles são símbolos mais visuais e são símbolos que você precisa saber na ponta da língua, tá? Na ponta da língua, o que que isso quer dizer? Quer dizer aqui, ó, no arcano do louco, temos muito amarelo. Eu preciso saber ler esse amarelo. Qualquer pessoa tarólogo em nível avançado, ele vai saber ler isso. Por quê? Porque isso é coisa básica. O mesmo amarelo que está aqui, ele também vai representar aqui, ou ele vai representar aqui, ou aqui. Todos o amarelo vai falar do mesmo universo simbólico. Pode ser que ele não diga a mesma coisa, mas é o mesmo universo simbólico. Mesma coisa acontece com o preto. O preto tá aqui, o preto tá aqui, ou tem bastante preto aqui,
todo esse preto vai falar das mesmas coisas, do mesmo universo simbólico. E o mesmo preto que tá aqui no Devil é esse preto que tá aqui na pilastra da sacerdotisa. Então, isso que dá para ler, tá? Isso que você precisa saber ler. Se você não alcançar isso, esse tipo de primeiro tipo de coisa, você não vai conseguir fazer uma leitura de tarô decente, ou mínimo decente, ou fazer alguma coisa, né? Sem alcançar a leitura, pelo menos para isso. Beleza! E aí, o que mais que dá para ler? Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem ver comigo maiores detalhes. Ainda dentro do nível básico, o que você pode ler? Além das cores, porque eu falei todas as cores, né? Falei ali do amarelo e do preto, mas envolve todas as cores. Não acha que é uma cor ou que a outra só, não. No nível básico, todas as cores. Todas que você pode mencionar aqui, olhando todas as cartas, todas elas estão dentro do nível básico, porque você precisa saber ler isso, certo? Essa parte. Nesse nível, ainda, no nível iniciante, outra coisa que dá para se ler são as posturas corporais. Como aqui no arcano do mago, ele está em pé, apontando para cima e apontando para baixo. Esse tipo de símbolo corporal, aparece em outros lugares. Então são coisas que, dentro do seu estudo como iniciante de tarô, você precisa saber e precisa aprender. Ó, mesma postura aqui, apontando para cima e apontando para baixo. Então, existe uma certa semelhança nesse símbolo, que é um símbolo corporal de postura, tá? Postura sentado. Tá sentado, tá sentado, tá sentado, tá sentado. Significa uma coisa. Aqui, de ponta cabeça, significa outra. Olhando para baixo, significa outra coisa. Tudo isso ainda dentro de um nível bem básico, tá? Se você tá no básico, já vai pegando, já vai anotando tudo isso, ó. Tô cantando a letra aqui pra você como é que estuda. Muita gente quer ensinar curso de tarô, mas vem ensinando numa vibe muito teórica que acaba nem chegando nessa parte, que é o básico que eu tô falando pra vocês. Tá bom? Você vai ver que o avançado, que muita gente fica tentando ensinar, o avançado tá depois. Não aprenda o avançado antes não, que você vai se enrolar inteiro, tá bom? Dentro do nível básico, o que a gente pode aprender também? A gente vai aprender sobre as expressões faciais e esses movimentos de cabeça, como essa expressão aqui no rosto da força, ou até a expressão aqui no rosto do leão, a expressão no rosto da morte, ou no rosto da temperança, ou do diabo. Todos eles estão fazendo expressões faciais que significa muito, que diz muito sobre a energia do arcano e o papel que ele está desempenhando ali, tá? Outra coisa que dá para ler, sendo um tarólogo iniciante, é o cenário da carta. Isso envolve as montanhas, os rios, os muros, a parte plana do cenário. O que tem dentro dessa carta? Sabe, aqui, ó, o rio, mais vegetação, mais planta, mais flores, mais água. Ó, tem trigo, tem planta para todo lado, tem montanha, tem pilastras, tem anjo. Tudo isso aqui dá para ler. E o que isso significa dentro da sua leitura da pergunta que você fez? Então, isso também dá para ler. E mais uma coisa que se dá para ler, sendo um tarólogo iniciante ou de um nível iniciante para alcançar uma leitura, são as vestimentas. Vestimentas inclui aqui, ó, sem roupa ou com roupa muito elegante, como o arcano da justiça ou o arcano aqui do carro. Olha o nível de elegância dessa roupagem, ou o nível de simplicidade da roupa do eremita. Ou aqui no arcano do julgamento, novamente pelado, ou pelado novamente aqui, ou novamente pelado. O que isso quer dizer? Ou a roupagem em diversos outros níveis da carta. Aqui, como no Arcano da Morte, que tem várias pessoas aparecendo, tem um papa aqui com uma roupa amarela, dourada, uma com roupa branca, a criança na roupa azulzinha e essa outra pessoa aqui no chão caída, o papa morto, branco e azul.
O que a roupagem significa? Eu falei aqui sobre as cores da roupa, mas não é sobre a cor da roupa. Porque a cor a gente já analisou, eu já falei pra vocês lá atrás. E a cor ela vai estar em tudo. Se a cor tá na roupa, significa o símbolo da cor e a roupa também. Então, é uma fusão de muitos símbolos. Por isso que o tarô é extremamente poderoso, por essa complexidade na fusão desses símbolos. Tá bom? Então, se você aí tá anotando, vou fazer uma reprise aqui para você não se perder diante da sua anotação, tá? Porque eu também fiz uma anotação. Então, coisas que tem para aprender, para ler disponível no tarô em nível iniciante. Então, já faz aí uma listinha para você começar a estudar sobre isso. Cores. Primeira coisa, cores. Segunda, posturas corporais. Terceira, expressões faciais. Quarto, elementos do fundo. Tudo que está no cenário, tá bom? E quinto, as vestimentas. Então, nesse momento, é como se você fosse observar o que está ali. É tudo que é acessível aos olhos e consegue captar fácil, tá bom? Agora, a gente vai para o nível intermediário. Esse nível intermediário, você precisa de um certo entendimento, você precisa estudar algumas coisas mais profundamente, mais esotérico, tá? Talvez essa primeira parte que eu falei para vocês, você pode até, dentro de um conhecimento psicológico, dentro de um conhecimento de marketing, tudo isso pode servir como um arsenal nesse nível iniciante básico que eu falei para vocês. Porque quando eu fiz a minha faculdade de design gráfico, eu estudei muito sobre cores, sobre gestalt, sobre simbologia, e tudo isso foi muito útil quando eu comecei a estudar tarô. Então, estou dizendo que esse conhecimento inicial, não necessariamente você precisa estudar tarô para você adquirir partes dele, tá? Mas nesse segundo nível, que é o intermediário, você precisa estudar e não vai ter como fugir de um livro, de uma aula de tarô para você aprender. Porque nesse segundo nível, você precisa entender o que é o significado dos arcanos maiores e menores. Então, aqui a gente tem todos os arcanos maiores, né? E aqui embaixo, todos os arcanos menores. Você precisa entender claramente o que são os arcanos maiores e o que são os arcanos menores. O que eu te falei anteriormente do que você precisa saber ler para ser um nível iniciante, você consegue ler os arcanos maiores e os menores sem nem um pingo de dificuldade. Mas nesse nível da leitura, para você alcançar mais, para você saber mais, você não vai alcançar um nível de leitura sobre a temperança só lendo os símbolos da temperança. Mas se você souber o que é temperança, quando você for ler os símbolos dela, nossa, você vai muito mais longe. Muito, muito mais. Porque você sabe o que significa temperança, como uma energia de um arcano maior, número 14. E você também sabe ler todos esses outros pequenos simbolozinhos. Da água, do pé, da roupa, do movimento que faz, a energia de anjo, de coroa, de vegetação, de tudo. Aí sim você consegue alcançar o entendimento do que é temperança. Então, precisa saber o que são os arcanos maiores e menores. Segunda coisa que você precisa entender para você ser um nível de tarô para alcançar uma leitura tradicional, tá? Se você chega no nível intermediário, você consegue ler tarô e consegue ler tarô bem, tá? Nesse nível intermediário, você precisa entender sobre a numerologia das cartas. Então, número 8 aqui, ou número 12, 13, 14. Você precisa saber que esses números significam. O 3 aqui, ou 3 daqui, ou 4. Todos esses números que se repetem, você precisa saber. E você precisa saber que 3 daqui é a mesma coisa que 3 daqui. E que 1 aqui é a mesma coisa que 1 aqui. E aí esse entendimento de 1, de 3, os números separados, os números juntos, o, esse número fundido, qual é o próximo número, tudo de número
você precisa saber. Próxima coisa que você precisa ler para ter uma leitura em nível intermediário: os elementos. Então, todos os elementos: espadas, copas, paus e ouros. Todos os elementos e o entendimento desses elementos, como ouro sendo a matéria, pau sendo fogo, copas sendo água e espadas sendo o ar e referência à mente. Beleza? Outra coisa que você precisa entender dentro desse nível de leitura e precisa ser capaz de ler é a relação entre as cartas. Então, quando uma carta está fundindo com a outra, um entendimento de semelhanças, de participação de uma carta para outra, que às vezes esse símbolo fica claro ali dentro da leitura, mas se você for um nível básico, você não alcança, você nem entende que dá para ler isso. Você nem consegue perceber que isso tá acessível para leitura, entende? Mas e aí, gente? O que você está achando desse conteúdo? O que você está achando sobre o que eu estou passando aqui para vocês, o que eu estou ensinando sobre o que há para ler no tarô em níveis, desde o nível iniciante até o nível avançado? Coloca aí nos comentários. Confere se você está seguindo o meu canal e se você já deixou um clique aí no curtir, beleza? É bem importante para mim e para você, não custa nem um centavo. Tá bom? Então vamos lá para a terceira parte. Agora você vai descobrir o que dá para ler no tarô quando você alcança um nível avançado. E aí é, é isso que você vai ver e que geralmente são coisas que não estão visíveis aos olhos, tá bom? Nesse nível, quando a gente vai ler o tarô, as coisas elas estão explícitas, mas se você não sabe, você não vai ver. Sabe? Igual aquele ditado quando a pessoa tá procurando alguma coisa e aí tava na frente dela, mas ela não viu. E ela fala: Nossa, se fosse uma cobra, já tinha picado. E aí vai ser exatamente esse exemplo que eu vou começar a usar aqui para explicar para vocês que temos aqui no Arcano do Mago. Vocês já devem saber, porque é muito clichê. A gente tem aqui, né, nessa parte, no cinto dele, uma cobra, que é o símbolo do Ouroboros. Então, a cobra que come a própria cauda, então, é um símbolo bem famoso, extremamente poderoso e cheio de significados, agregaria muito dentro da nossa leitura. Por isso que isso daqui é de nível avançado, tá bom? Outra coisa aqui que é de nível avançado são essa estrutura das romãs aqui no arcano da sacerdotisa. A estrutura, porque é a mesma estrutura da árvore da vida, a mesma disposição das Sefiró da árvore da vida. Se eu não sei o que é a árvore da vida e nem sei de Kabbalah, não tenho entendimento nada sobre isso, eu não vou saber reconhecer isso. Isso é de nível avançado. Porque também não adianta eu saber que é da árvore da vida, mas também não saber o que a árvore da vida significa. Eu preciso ter estudado. Não adianta também ler aqui a letra B e a letra J e não saber o que isso significa. Existe a letra B e existe a letra J, mas se eu não tiver olhos para ver, afinados o suficiente, eu não vou saber o que isso significa. Então, aqui existe um outro símbolo. Outro símbolo também de nível avançado, essa lua aqui. Se você não souber de lua ou de sacerdotisa ou de todos esses símbolos aqui que vão se juntando, você não consegue alcançar a tua leitura no entendimento disso, tá? Aqui no Arcano da Imperatriz, a gente tem um símbolo aqui de Vênus, né? Ele é muito mais fácil de ler. Não diria que esse símbolo é um símbolo avançado, tá? Na verdade, ele beira o simples para o intermediário. Mas outros tipos de símbolos que vocês podem encontrar e que às vezes eles são mais ocultos, pode ser essa energia aqui entre a própria árvore aqui atrás desses personagens. Se você tem um entendimento
mitológico, até o entendimento de Bíblia, religioso, você vai conseguir identificar o que que esse símbolo quer representar. O arcano do carro é extremamente carregado de símbolos e que se você for um leitor iniciante, pode ser que você não alcance, e tá tudo bem você não alcançar, tá? Não significa que você não sabe ler se você não chegou nesse nível. Lembra? É níveis, precisa ir subindo. Não dá para pular de um para o outro. Aqui dentro do arcano do carro, a gente tem essas duas esfinges, que elas, e só de ser esfinge, ela já é um símbolo bem oculto, tá? Você precisa entender o que que é isso, porque precisa estudar bastante para entender primeiro o que que é esfinge. Então, a gente tem aqui a esfinge, a gente tem esse esse outro símbolo, que é um símbolo extremamente sexual, falando sobre lingam. Aqui, não vou nem entrar muito para a gente não se perder. O pomo de ouro, aqui em cima, todos esses símbolos aqui astrológicos que se você não estudar em um nível avançado, você não vai saber. Não vai saber que esse é nó do norte, que esse é câncer, sagitário, lua e um monte de símbolos alquímicos aqui. Não vai saber que esse quadrado não é só um quadrado, é um símbolo, ou de que as luas nos ombros desse personagem não é só duas luas com face. Tem um simbolismo muito maior. Ou da estrela de 8 pontas em cima da cabeça dele, e de que a maior parte das outras estrelas na carta também tem 8 pontas. Então, o porquê disso? Por que que é estrela de 8 pontas? É esse tipo de coisa que está explícita, que está clara, mas se você não tiver capacidade ou não tiver alcançado esse nível, você não vai conseguir ler. Mas tá aí para ler. Se tiver olhos para ver, vai ver. Ou aqui a coroa da justiça, que é uma coroa murada, tá vendo? Como se fosse uma energia de muralhas. Esse tipo de coroa é um símbolo, e um símbolo muito forte para representar a energia que o arcano da justiça tem. Mas não é só isso, não se esvazia aqui todos os símbolos. Quando você alcança um nível avançado, você tem um entendimento de que todos isso daqui ó, tá formando uma palavra. Essas letras hebraicas formam uma palavra e essas outras letras do nosso calendário, do nosso alfabeto, formam outra palavra. E de que aqui a gente também tem símbolos alquímicos, que representa outra coisa, dentro de uma roda, que representa outra coisa, com uma esfinge em cima, que representa outra coisa. A esfinge segura uma espada em uma posição de descanso, que representa outra coisa. Com seres mitológicos lendo ou estudando, que representa outra coisa. Então, se você não estudar, você nunca vai conseguir saber o que que esses símbolos representam. Então, dá para ler tarô sim com intuição, com grandes poderes telepáticos, não só telepáticos, mas com poderes mediúnicos também, com uma grande intuição. Claro que você pode. Mas níveis assim muito sucintos, eles dependem muito do seu conhecimento. E você precisa estudar para alcançá-los, tá bom? Então, e esses níveis, gente, são coisas muito simples, como esses pontinhos aqui. Se você não sabe o que isso significa, para você isso não é nada. Mas para uma pessoa que lê tarô de verdade, que sabe, que estudou, que tem tempo de estudo, ele sabe o quanto que esses pontinhos aqui eles podem interferir tudo dentro da leitura, na hora que esse símbolo te chama, quando você precisa dele ou quando essa carta sai. Que esse símbolo e esse símbolo aqui são os mesmos. Tá vendo? O mesmo símbolo. Somente um tarólogo experiente consegue alcançar esse nível de referências mitológicas, alquímicas, cabalísticas, astrológicas, numerológicas. Eu falei sobre os números no nível anterior, né?
do intermediário, mas para chegar em um nível assim avançado, o tarólogo ele também precisa fazer referências numerológicas de números individuais, números complexos individuais soltos entre si. Então é isso. Mas e aí, galera? O que vocês acharam desse vídeo de hoje? Hoje eu trouxe consciência para vocês sobre o que que tem para ler numa carta ou num baralho de tarô. E eu espero ter trazido um conhecimento bem interessante. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de conferir se você está me seguindo. Deixe os seus comentários. Vou adorar ler. Leio todos. E a gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.